O som frio das máquinas do hospital preenchia o quarto. Seus bips lentos e constantes pareciam marcar um tempo que não passava, como se a vida tivesse sido engarrafada dentro daquelas 4 paredes. E ali, no centro de tudo, estava ele, pálido, inconsciente, ligado a uma teia de tubos e fios que o mantinham vivo. Mesmo assim, meu coração ainda batia por ele, descompassado, teimoso. Fazia dias que eu não dormia, talvez semanas. Acompanhava cada movimento, cada suspiro, cada mínimo sinal de melhora que pudesse me dar um fio de esperança. Eu me lembrava do olhar dele antes do acidente. Um olhar distante, frio, que não me via mais, mesmo que eu estivesse bem ao seu lado. Era o olhar de quem já tinha partido, mesmo permanecendo fisicamente presente. Eu tentei, Deus sabe o quanto eu tentei. Tentei quebrar o silêncio, reconquistar o sorriso, encontrar o caminho de volta para o homem com quem me casei. Mas as palavras dele, quando vinham, cortavam mais fundo do que qualquer ausência. E agora, ironicamente, era o silêncio dele que gritava mais alto, ecoando em cada canto daquele quarto estéril. Foi então que a médica me chamou para o corredor. Seu rosto carregava aquela expressão séria que mistura esperança e urgência, uma máscara que todo profissional da saúde aprende a usar. Ele precisa de sangue imediatamente, disse ela, sem rodeios. O tipo dele é o negativo, é raro e o banco de sangue está com o estoque baixo. Senti um arrepio percorrer meu corpo, uma eletricidade estranha que misturava medo e uma estranha sensação de propósito. Era exatamente o meu tipo sanguíneo. Eu sou o negativo, respondi sem pensar, a voz saindo mais firme do que eu esperava. A médica me olhou com uma surpresa genuína que logo se transformou em alívio. Você tem certeza? O processo é demorado, exige preparo, e você já parece exausta. Eu apenas assenti com a cabeça, incapaz de formular mais palavras. Faça o que for preciso, consegui dizer. Ele precisa viver. Aquele pedido não era para a médica, era para o universo, para qualquer força que estivesse ouvindo. Assinei os papéis sem a menor hesitação. Enquanto minha mão deslizava pela folha, minha mente revisitava um filme de nossas vidas. Cada riso antigo, cada promessa feita sob um céu estrelado, mas também cada briga recente, cada porta batida, cada vez que ele me ignorou quando eu mais precisei de um abraço. O amor, percebi naquele exato momento, não é sempre justo. Às vezes, ele é apenas teimoso, insistente e se recusa a ir embora, mesmo quando a razão grita para que ele o faça. Logo eu estava em outra sala, sentindo a picada fria da agulha no meu braço. O sangue começou a correr pela mangueira fina, um fio vermelho que ligava minha vida à dele de uma forma que ele jamais saberia. Olhei para aquele tubo como quem vê a própria essência sendo drenada em silêncio. Eu não sentia dor física. O que eu sentia era um vazio profundo, pesado, um tipo de solidão que só quem ama sozinho consegue compreender de verdade. Era a dor de dar tudo de si para alguém que já não parecia querer receber nada. Depois de horas que pareceram uma eternidade, tudo terminou. A médica retornou, desta vez com um sorriso cansado, mas genuíno. O corpo dele reagiu muito bem. O sangue compatível foi, sem dúvida, o ponto decisivo para estabilizá-lo. Senti uma onda de alívio me invadir, tão forte que minhas pernas fraquejaram. Mas eu não contei a verdade a ninguém, nem à família dele, que circulava ansiosa pelos corredores, nem ao pai dele, a quem ele tanto idolatrava, e muito menos a ele mesmo. Eu só queria uma coisa, vê-lo acordar. Vê-lo. Mas o destino, com sua costumeira ironia, gosta de pregar peças. 2 dias depois, ele finalmente acordou. Estava confuso, fraco, mas estava vivo. Eu estava sentada em um canto do quarto, encolhida em uma poltrona, observando a distância. Tinha medo de me aproximar, medo de que o primeiro olhar dele, ao me encontrar,
ainda fosse aquele mesmo olhar frio e indiferente de antes. E foi. Ele abriu os olhos, piscou algumas vezes, e seu olhar varreu o quarto, passando por mim como se eu fosse parte da mobília. Seus olhos se fixaram no pai, que estava ao lado da cama. Ele estendeu a mão e apertou a do pai com a pouca força que tinha. Pai, o senhor ficou aqui esse tempo todo? Sua voz saiu rouca, mas carregada de uma ternura que há muito tempo eu não ouvia dirigida a mim. O pai dele sorriu, um sorriso cansado, e respondeu: sim, filho, estamos todos aqui por você. E eu, ali, invisível, com o curativo ainda fresco no meu braço, apenas observei a cena. Eu não existia naquele momento. Ele não perguntou por mim, nem uma vez. Os dias seguintes seguiram o mesmo padrão doloroso. Eu cuidava dele em silêncio, como uma sombra prestativa. Levava a comida que ele mal tocava, trocava a água ao lado da cama, chamava as enfermeiras quando os monitores apitavam de forma estranha. Mas ele mal notava minha presença. Seus agradecimentos eram murmúrios dirigidos ao nada. A médica passava diariamente e comentava que a recuperação era lenta, mas constante. O sangue foi crucial, ela repetiu um dia, na frente de todos. Se tivesse demorado mais algumas horas, ele não resistiria. Eu apenas sorri, um sorriso vazio, e não disse nada. No quarto, ouvi a conversa entre a família. Minha sogra cochichava com o pai dele. Quem será que doou o sangue? Foi um verdadeiro milagre terem encontrado alguém compatível tão rápido. E ele, da cama, sem sequer levantar os olhos do celular que o pai lhe dera, murmurou: sei lá, deve ter sido alguém do banco de sangue. Agradeço a Deus por isso. Naquele momento, uma ficha caiu. Entendi que o orgulho dele era uma muralha tão alta que nem a gratidão pela própria vida conseguia escalar. Mesmo assim, o amor que eu sentia ainda era maior que tudo. Na terceira noite, o pesadelo recomeçou. Ele teve uma recaída súbita. A pressão caiu, os alarmes dispararam em um coro ensurdecedor e médicos e enfermeiros correram para dentro do quarto, me empurrando para fora. Fiquei do lado de fora, com o rosto colado na porta de vidro, chorando em silêncio, enquanto lembrava de cada dia que o vi se afastar de mim, um passo de cada vez, até se tornar um estranho que dormia ao meu lado. Foi então que o pai dele chegou, correndo, desesperado. Ao me ver, ele me agarrou pelo braço e seus olhos buscaram os meus. O sangue foi o seu, não foi? A médica me contou. Engoli em seco, o coração martelando contra as costelas. Sim, mas não conte para ele, por favor. O velho homem me olhou com uma mistura de espanto e um respeito que eu nunca tinha visto em seus olhos antes. Você ainda o ama, mesmo depois de tudo isso? Ele perguntou, a voz embargada. Eu sorri, um sorriso triste que mal consegui sustentar. Não se ama por merecimento, senhor. A gente ama porque o coração, teimosamente, não aprendeu a desistir. Ele baixou a cabeça, derrotado, e entrou no quarto, segurando as próprias lágrimas. Na manhã seguinte, o médico nos deu a notícia que esperávamos. A pior parte havia passado. Ele vai sobreviver, anunciou, com um tom de alívio profissional. Naquele momento, eu senti que meu papel ali havia terminado. Saí do hospital e fui direto para casa, exausta. Meu corpo estava leve, livre do peso da vigília, mas meu peito continuava pesado, carregado de um amor não correspondido. Decidi me afastar. Passei 2 dias sem voltar, deixando que a família dele, as pessoas que ele realmente via, cuidassem dele. No terceiro dia, meu telefone tocou. Era o pai dele. A voz era grave e séria. Venha! Ele precisa falar com você. Cada passo em direção ao hospital era uma batalha. Cheguei com o coração disparado, sem saber o que esperar. Quando entrei no quarto, o encontrei sentado na cama. Estava pálido, mais magro, mas seus olhos estavam claros. E pela primeira vez em muito tempo, eles estavam focados em mim.
e estavam marejados. Por que você fez isso? A pergunta dele ecoou no quarto silencioso do hospital, mas ele não teve a coragem de me olhar nos olhos. Seu rosto estava virado para a janela, como se a paisagem lá fora fosse mais interessante do que a mulher que ele tinha ignorado por tanto tempo. Fingi não entender, mantendo minha voz o mais calma que pude. O quê? Você doou o sangue, não foi? O médico me contou. A voz dele saiu fraca, quase um sussurro, mas carregada de um peso que eu não sentia há meses. O silêncio que se seguiu foi mais profundo do que qualquer palavra. Era um silêncio cheio de mágoas, de noites em claro, de uma distância que parecia intransponível. Cada segundo parecia uma eternidade, enquanto eu buscava a resposta certa, a que não revelasse toda a dor que eu carregava. Respirei fundo, sentindo o ar frio do hospital encher meus pulmões, porque mesmo que você tenha me esquecido, eu não conseguiria esquecer que você é parte da minha vida. Foi como se minhas palavras tivessem quebrado uma barreira invisível dentro dele. Ele abaixou a cabeça e, pela primeira vez em meses, eu o vi chorar. Não eram lágrimas de raiva ou frustração, como as que eu já tinha visto antes. Eram lágrimas de arrependimento, quentes e silenciosas. Eu fui um idiota, ele disse entre soluços, a voz embargada. Fui frio, cego, arrogante, e mesmo assim, você me salvou. Eu o observei em silêncio. As lágrimas dele caíam no lençol branco do hospital, como as minhas caíram tantas vezes no nosso travesseiro, sozinha. Havia uma estranha justiça poética naquele momento, uma inversão de papéis que eu nunca imaginei presenciar. Você não me devia nada, respondi com a voz firme, mas calma. Eu só fiz o que o amor faz. Ele tentou se levantar, mas a fraqueza do corpo o traiu. Mesmo assim, estendeu a mão na minha direção, um gesto que era um convite e um pedido. Fica. Eu me sentei na beirada da cama, ao lado dele. O cheiro de antisséptico, o som constante das máquinas, tudo que antes me causava ansiedade, pareceu desaparecer. Naquele instante, só existíamos nós dois. Eu não merecia isso, ele repetia, como um mantra de culpa. Não é sobre merecer, eu disse, tocando sua mão pela primeira vez em muito tempo. É sobre o que ainda existe, mesmo quando tudo parece acabado. Ele finalmente virou o rosto para mim. Seus olhos, vermelhos e inchados, tinham uma sinceridade que eu não via há anos. Era como reencontrar um velho amigo que eu achava ter perdido para sempre. Eu passei tanto tempo fugindo de sentir e agora percebo que era de mim mesmo que eu fugia. Ficamos em silêncio por alguns minutos, mas aquele silêncio, pela primeira vez em muito tempo, não doía. Era um silêncio de compreensão, de um recomeço que se desenhava timidamente no horizonte. A porta se abriu devagar e o pai dele entrou. Ele nos olhou primeiro para mim, depois para o filho, e um leve sorriso se formou em seu rosto. Ele tinha testemunhado nossa crise, tinha me consolado em segredo e agora havia uma centelha de esperança. Vocês dois ainda têm muita vida pela frente. Aproveitem essa segunda chance. As palavras dele eram simples, mas carregadas de sabedoria. Meu marido apertou minha mão com a pouca força que tinha. Eu quero tentar de novo, com você, do jeito certo. Respirei fundo mais uma vez, sentindo o peso e a leveza daquela proposta. As feridas ainda doem, mas talvez o amor também saiba curar. Ele sorriu, e aquele sorriso me transportou para o início de tudo, para o homem por quem me apaixonei, aquele cujo sorriso me fez acreditar que o amor poderia durar para sempre. O tempo passou. Os dias no hospital deixaram de ser contados pela dor e passaram a ser marcados pelo perdão. Cada dia era um pequeno passo, não só na recuperação física dele, mas na reconstrução da nossa conexão. Ele começou a melhorar, a caminhar pelos corredores segurando meu braço, a me olhar com uma ternura que eu achava extinta. Descobri que, às vezes, o amor precisa sangrar para poder renascer,
mais forte e mais consciente de sua própria fragilidade. No dia da alta, o médico entrou no quarto com os exames finais. "Você teve sorte", disse o doutor, com um sorriso profissional. "Uma sorte rara, tipo o negativo." Meu marido olhou diretamente para mim com uma profundidade que me arrepiou. "Não foi sorte, doutor. Foi amor." No caminho de casa, ele segurou minha mão o tempo todo. Nenhuma palavra foi dita, mas o silêncio falava mais alto do que qualquer promessa. Tudo o que precisava ser dito já estava no calor da sua mão na minha, na forma como ele olhava para a estrada, mas parecia me ver. Naquela noite, em nossa casa, ele me abraçou na cama e sussurrou no meu ouvido: "Agora eu entendo o que é amar alguém de verdade." Eu fechei os olhos e deixei as lágrimas caírem, mas desta vez não eram de dor. Eram lágrimas de alívio, de um peso que finalmente saía dos meus ombros. O amor não tinha voltado a ser o que era antes. Tinha voltado mais maduro, mais humano, mais consciente do que quase perdeu. Os dias que se seguiram foram repletos de gestos que eram pedidos de perdão silenciosos. Ele preparava meu café da manhã, me cobria com um cobertor quando eu adormecia no sofá, me ouvia com uma atenção que eu não recebia há anos. Ele cuidava de mim e frequentemente seu olhar pousava no meu braço, onde a pequena cicatriz da agulha ainda marcava o sacrifício que fiz. "Essa marca", disse ele um dia, traçando a cicatriz suavemente com o dedo, "é o símbolo do que eu destruí e você reconstruiu." Eu sorri, um sorriso genuíno e leve. Não é uma cicatriz, é um lembrete de que o amor real deixa marcas. E tudo bem. Desde aquele dia, ele nunca mais me ignorou. A presença dele se tornou constante, um porto seguro. E às vezes, quando ele segura minha mão, eu sinto que um pouco do meu sangue ainda corre dentro dele, nos conectando de uma forma que vai além da pele, porque no fim das contas, eu não salvei apenas a vida dele. Eu salvei o que o tempo, o orgulho e a negligência quase mataram. O amor que um dia, diante de todos, prometemos não deixar morrer. Obrigado por acompanhar esta história até o fim. Se você se emocionou, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma de nossas próximas histórias. Até a próxima.